paz, queridos irmãos, nobres, amigos, servos e servas de Deus. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like e compartilhe a informação bíblica, tá certo? Vamos pregar hoje uma palavra concisa, rápida, porém de suma importância. O tema é: a sua dívida com Deus já foi paga. A sua dívida, a minha dívida, a dívida da humanidade já foi paga. Toda ela com Deus já foi paga. Paga. Colossenses capítulo 2, verso 14. Olha só. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz. Ele fez a quitação geral de todas as nossas dívidas. Ele fez. Ele quem? Jesus. Esse escrito de dívida a qual Paulo está se referindo, eu tomei nota na introdução, eu fiz uma introdução, a qual Paulo está se referindo é o contrato de obrigação do homem, que o homem tinha de guardar a lei, a ordenança, obedecendo a Deus. Mas Adão não fez, desobedeceu a Deus. E o pecado de desobediência, é claro que nós sabemos que Eva, que comeu do fruto, ofereceu a Adão. Adão comeu do fruto. Gênesis 3:9, quando Deus vai procurar Adão, porque na viração do dia Deus visitava Adão. Quando Deus foi visitar Adão, Deus perguntou a Adão: onde está? E Adão se demorou. Quando Adão chega, Deus pergunta: onde tu estava? E Adão fala: olha, Senhor, eu temi porque eu estava nu. E Deus pergunta: quem te mostrou a tua nudez? E Adão diz assim: a mulher que tu me deste, ela fez com que eu comesse do fruto. Aí Adão acusa Eva, Eva acusa o diabo. Você sabe dessa história. E por isso Paulo escreve aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus por causa do pecado original de desobediência de Adão. Agora havia uma cédula contra o homem: morte eterna. Porque o pecado de Adão tirou Adão do Éden. E o pecado de Adão trouxe a condenação a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E esse pecado tira o homem dos céus. Agora Jesus, Deus manda Jesus. João 3,16, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tenha mais a morte eterna. Não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas agora passe a ter a vida eterna. Adão pecou, tirou o homem, saiu do paraíso e tirou o homem dos céus. Deus enviou Jesus para religar o homem com ele, a fim de trazer de novo a esperança do homem vir para o paraíso, para o céu novamente. Então o preço foi pago. E Paulo diz que o preço se refere à obrigação que o homem tinha de guardar a lei, no caso Adão, e não guardou. E os homens de hoje, se não aceitarem Jesus como Salvador, correm o mesmo risco de também não entrar no paraíso, nos céus, por causa do delito da desobediência. E aí o que acontece? Acontece que os homens não guardaram, Adão não guardou, acompanhado das cláusulas penais contra aquilo que acertou-lhe a dívida, ou seja, Jesus pagou as dívidas, as cláusulas penais que fala de pena, de morte, sem Deus, sem esperança, sem salvação, indo para o inferno. Jesus pagou, dando direito ao homem de herdar novamente o paraíso, que é os céus, e viver uma vida de paz. Jesus pagou, e Paulo diz que a desobediência do homem, acarretou dívidas, acarretou de Adão sair do Éden e o homem sair dos céus. A desobediência de um homem só. Por isso que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, amados, porém o preço
que enviaríamos, ou seja, que pagaríamos, Cristo já pagou por nós. O preço que nós pagaríamos, Cristo já pagou. A nossa dívida, ela era impagável, porque era dívida de vida, ou seja, pagar com a vida. E Cristo foi lá e pagou com a sua vida. Pagou com a sua vida. O preço da fatura era muito alto, nós não poderíamos pagar. Porém, Cristo foi lá e cancelou a dívida que era contra mim e contra você. Cristo cancelou o que era contra nós, pagou a nossa conta e cravou o comprovante na cruz, aleluia! Cravou na cruz. Cravou na cruz. Então a sua dívida com Deus já foi paga. A minha dívida, a nossa dívida, agora nós temos que aceitar a fé, ou seja, aceitar a Cristo que pagou com a sua vida o preço que era contra nós. Ele pagou. Então agora nós temos que aceitá-lo como Salvador. Para quê? Para nós termos direito a se religar com Deus, porque o sangue de Jesus nos torna uma nova aliança com Deus. Não é mais sangue de bode, sangue de cabra, sangue de ovelha, sangue de bode. Não. Agora, o sangue de Cristo traz direito ao homem de uma nova aliança. Jesus disse isso. Paulo relata isso na ceia. Paulo relata isso. Quando Paulo diz, e tendo dado graça, tomou. Paulo está escrevendo, Jesus está falando e Paulo está escrevendo, está falando aos irmãos de Corinto na hora da ceia. Tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também depois de comer o corpo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, o sangue deu direito ao homem de uma nova aliança com Deus. O sangue de Jesus Cristo deu direito ao homem de uma nova aliança com Deus. Aliança pelo sangue, ou seja, Jesus já pagou o preço, e o preço foi preço de sangue. Preço de sangue. Eu quero aqui destacar em primeiro lugar, somente Jesus poderia pagar a nossa dívida. O preço da dívida era muito alto, só Jesus poderia pagar. Em segundo lugar, 1 Coríntios 6:20, Paulo diz, porque se fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, portanto, custamos um bom preço. Agora, salvo em Cristo, reatados com Deus, nós temos agora que fazer o que, meus irmãos? O que nós precisamos fazer? Olha só, porque fostes comprado por bom preço, devemos glorificar, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Glorificar a Deus no corpo e no espírito. Paulo diz isso. Em 1 Pedro 1:18 e 19 está escrito, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Aleluia! Então nós fomos comprados e nós temos que pagar agora. O que precisamos fazer? Nós precisamos glorificar a Deus no corpo e no espírito. Glorificar a Deus. Cuida bem do corpo. Cuida bem do espírito. Não é só da carcaça, mas é do espírito também que deve ser cuidado. Devemos glorificar a Deus. Romanos 5:1, Paulo diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado é ser declarado livre da culpa. Ser justificado é ser declarado livre da condenação. Então Jesus pagou o preço
para que nós fôssemos justificados e declarados livre da condenação. O preço foi pago. Aceite Jesus como Salvador da sua vida, porque o preço já foi pago. Olha só, o preço da nossa redenção foi o próprio sangue de Jesus Cristo. A sua dívida com Deus já foi paga pelo sangue, o sangue da nova aliança. A nossa redenção custou o sangue de Jesus. A redenção é o efeito de remir, salvar, resgatar. A redenção é a remissão, ou resgate, ou salvação. São palavras similares do processo da redenção em Cristo. A redenção do pecador, ele não vai ser mais punido, ele não vai ser mais ferido, porque Jesus já foi punido, Jesus já foi ferido. Isaías 53 diz que ele já tomou sobre si os pecados, as dores, as iniquidades, as transgressões, e pelas suas pisaduras agora nós somos sarados. Sarados. Portanto, amados, 2 Coríntios 5,18, Paulo explica que na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, os homens novamente, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação por intermédio de Jesus Cristo. Paulo diz em Colossenses 1:20, está escrito: Deus, por meio de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Então o triunfo de Cristo na cruz promoveu a verdadeira harmonia entre os céus e a terra, entre o homem e Deus, entre a natureza animada e inanimada com seu Criador. O preço da dívida já foi pago. Levante a tua mão, aceite Jesus como Salvador da sua vida, porque o preço já foi pago. Até quando tu vai ficar pagando o preço? Até quando tu vai ficar sofrendo o que Jesus já sofreu por você? Até quando? Até quando tu vai sofrer essa dor na sua alma, sendo que ele já sofreu por você? Então, amados, para concluir, Romanos 16:20 está escrito: e o Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça, esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. A sua dívida já foi paga. Olha só o plano da salvação. Um homem lá atrás, que Deus criou, depois tirou a mulher da sua costela. A mulher induziu o homem ao erro. O homem peca, desobedece uma ordem. E o pecado vem para todos os homens. Depois Deus envia o seu filho para morrer por todos os homens. Por um entrou o pecado e a morte, por outro entrou a salvação e a vida eterna. E Jesus vem, paga o preço para reconciliar, para religar o homem de novo com Deus, através do seu sangue. Então todas as dívidas que eram contra você, todas as dívidas que eram contra mim, ele já cravou naquela cruz, pagando o preço. O maior preço quem pagou foi Jesus, tá certo? O triunfo na cruz, além de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, trouxe ainda muitos outros benefícios para com o homem. O benefício do perdão, o benefício da salvação, o benefício da proteção, o benefício da justificação, o benefício da regeneração, o benefício da paz e o benefício de receber o Espírito Santo e o benefício de nós, como gentios, ser adotado por Deus
por intermédio de Jesus Cristo, como filhos por adoção. Porque você sabe que a salvação era para os judeus e agora nós somos gentios, mas filhos por adoção, com os mesmos direitos do filho original, do filho legítimo. Que Deus te abençoe e você entenda o plano da salvação. Entregue a sua vida a Cristo, enquanto ainda há esperança, enquanto há vida, enquanto tem tempo de buscá-lo. Isaías 55:6, busque o Senhor enquanto pode achá-lo, porque haverá tempo que nós não vamos mais encontrá-lo. A igreja vai ser arrebatada. Te converta a Cristo. Deus abençoe a sua vida. O plano da salvação é Jesus. Através de Deus, Jesus veio buscar e salvar todos o que se havia perdido. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. A sua dívida com Deus já foi paga. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa informação.